Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui do Mário Frias, aquele que era ator da Malhação, aí virou ministro do Bolsonaro, agora é deputado federal e está sendo acusado de ter roubado dinheiro da gasolina. Sim, eu vou trazer para vocês porque no intervalo assim de um tempo muito pequeno, ele abasteceu em Brasília e, segundo consta, uma cidade muito distante. Será que ele foi de quê? Foi de jato? Foi de foguete, alguma coisa? Né? Como é que ele vai explicar isso? Aí eu vou trazer aqui um vídeo de um canal que vai refletir, né? Será que ele está aprendendo com o Bolsonaro, que foi acusado por Ciro Gomes em 2018 e depois, em 2021, 2022, né, de ter roubado também dinheiro da gasolina com notas frias, dando 10% para posto de combustível, ficando com o resto? Sim, Ciro Gomes denunciou isso, né, uma prática de Bolsonaro. Na época em que eles eram deputados federais, a imprensa não fez nada, a justiça não avançou. Enquanto Bolsonaro era presidente, não se podia avançar em investigação antiga. Será que isso vai ser retomado em algum momento? Vamos aguardar e ver. Falarei também aqui, né, do Milei, né, na Argentina, né, uma eleição que sim deve de alguma forma preocupar o Brasil. Lula vetou parte do marco temporal. Vou trazer isso de um vídeo aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like, mas se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui, pessoal, com um vídeo. Eu vou fazer um react, vamos dizer assim, um react raiz com meu amigo Tamir Felipe, do canal Tamir Felipe, né, diz lá que eu faço aqui, né? Mas eu vou utilizar um vídeo do excelente canal Progressista. Vou deixar o link no comentário fixo. Quem não se inscreveu nesse canal, vale muito a pena. Ele, enfim, traz ali as notícias do dia, com vídeos curtos e trata de vários assuntos, trazendo sempre uma reflexão interessante, busca um corte daqui, um corte dali. Então, o trabalho progressista vale a pena realmente incentivar. Repito, vou deixar o link no comentário fixo. Vamos lá então para o que ele vai nos trazer nesse vídeo aqui. E o secretário especial de Cultura, Mário Frias, usou 39 mil reais, dinheiro público, para fazer uma viagem ao... Isso aqui, para quem está só ouvindo, é uma notícia de 10 de fevereiro de 2022. Nos Estados Unidos e discutir assuntos culturais com o lutador de jiu-jitsu aposentado. Essas informações sobre o uso do dinheiro público, quase 40 mil reais, foram trazidas pelo blog do Laudo Jardim, no jornal o Globo. Isso aqui é o seguinte, alguém pode falar assim, mas 40 mil reais, né? Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Sim, a montanha de dinheiro que pagamos de juros para rentistas é infinitamente maior do que esses 40 mil, que às vezes é utilizado como cortina de fumaça. A gente fica discutindo 40 mil do Mário Frias, 2 mil lá do senador, né, de São Paulo, que gastou isso no almoço. Sim, a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público e cobrar, né? A gente tem que cobrar para que tenha responsabilidade com o dinheiro público, porque é dinheiro de imposto nosso, mas muitas vezes esses valores são usados para desviar a atenção em relação ao que vai para rentista. Agora, né, se isso aqui fosse praticado por alguém de esquerda, nossa, mas os bolsonaristas estariam, né, descendo a lenha, mas como foi por alguém aí bolsonarista, aí eles ficaram calados. Mas o PT fez mais, não sei quem fez mais, aí ficam discutindo quem que errou mais ou quem que errou menos. Como eu, enfim, não passo pano para ninguém, lamento todo o dinheiro público mal gasto, inclusive aqui, se for de alguém do campo progressista e também se for um bolsonarista, como aqui é o caso. Coloquei essa notícia no começo do vídeo, para que vocês lembrem que o agressivo bolsonarista, Mário Frias, até hoje não explicou onde foi parar os quase 40 mil reais de dinheiro público que ele teria que devolver. Pois bem, desde ontem, a tag Mário Notas Frias está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, porque foi revelado pelo usuário Dr. Pândego, o mesmo que revelou notas fiscais contra o Nicolas Ferreira, que o Mário Frias abasteceu em Brasília, e 37 minutos depois abasteceu em São Paulo. Teria ele aprendido com o Bolsonaro? Bem, as supostas notas fiscais e outros prints estão na página do Dr. Pândego. Realmente está aqui, pessoal, ó. As supostas... 8h43, abasteceu num local lá em Brasília e 9h18 do mesmo dia. Então você tem uma diferença aqui de 35 minutos, abasteceu lá em Araras. Olha, nem se tivesse ido de avião. Isso aqui não dá tempo nem do avião, né, se preparar, manobrar, subir, descer, pegar o carro. Não dá tempo, né? Impossível. Qual que é a explicação para isso? Foi um assessor ou estão roubando realmente? É uma pergunta que eu faço, Mário Frias. Mas, né, mantenha a cabeça fria, não perca aí, não esquente a cabeça
com essa pergunta. Estas notas fiscais e outros prints estão na página do Dr. Pândego. Se você quiser, quem está nos acompanhando, entra no Google e vê lá, né, Portal da Transparência da Câmara, então você vê lá. O meu gabinete gastava R$600 de gasolina por mês. Claro, pô. Você em Brasília, você sai do... O Ciro foi deputado federal, ali foi eleito em 2006, ficou até 2010. Então, durante 4 anos, ele foi deputado, numa mesma época em que o Bolsonaro ficou 28 anos deputado, né? Fazia nada lá, enfim, mas ficava lá, sendo reeleito, foi reeleito por 7 vezes. O Ciro não gostou da experiência de deputado federal e não quis reeleger. Poderia ter sido reeleito, né, com o pé nas costas, mas em 2010 o Ciro simplesmente se afasta da política e vai voltar a ser candidato só em 2018. E o Bolsonaro lá mamando na teta, sem fazer nada, sem produzir, sendo reeleito. E o Ciro faz essa denúncia grave que até hoje não deu em nada, que me parece no Brasil o povo não quer, né, de fato, pegar as coisas que tá lá no portal da transparência e perguntar pro Bolsonaro o que aconteceu. Do hotel, do apartamento, e vai pro Congresso, e volta, e vai pro restaurante. R$600. Tá mais que bom, Tá né? mais que bom, dá 3 tanques naquela época, 3 tanques de gasolina. Tudo roubado, pô. O Bolsonaro gastava R$10.000, o mesmo deputado, na mesma época. De gasolina. E eu pagava em Brasília, onde eu trabalhava como deputado, e ele pagava num posto da Barra. Sabe como é que eles faziam? Isso era geral. Geral. E eu conheço e não tenho rabo de palha. Então o que eles faziam? Pegavam pro posto, dava 10% do valor da nota pro cara do posto e pegava a nota e botava o dinheiro no bolso. O Ciro falou isso aqui umas 200 vezes na campanha. Pergunta se o Bolsonaro processou o Ciro por isso. Não processa, porque se processar, o Ciro vai lá e opa, tá aqui. Vai lá e mostra o que de fato tinha acontecido e aí Bolsonaro poderia se complicar. Será que o Mário Frias vai explicar ou vai fugir como fez depois de agredir um jornalista? Falando em, atitudes, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, né? Defensor entusiasmadíssimo da plena liberdade de expressão, decidiu calar ou impedir a atividade jornalística no braço. Estou falando do deputado Mário Frias. Ele foi flagrado agredindo o jornalista Guga Noblar. A postagem foi feita, inclusive, pelo Guga no Twitter. Ele estava dentro da Câmara, registrando uma audiência pública. Bom, rapaz. Valentão, rapaz, hein? Tá nervosinho, Mário Frias, porque fica mais frio. Fica mais frio. Enquanto isso, os 2 funcionários que foram presos ontem pela PF, na investigação do uso do sistema israelense para espionar adversários do Bolsonaro, foram demitidos hoje pelo governo federal. Bem, a pergunta que fiz ontem continua. O Alexandre Ramagem, que era o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, e o general Heleno, que era chefe do GSI que controlava a agência, sairão impunes no final? Eles estão diretamente envolvidos em qualquer tramicagem que o governo Bolsonaro tenha feito com a agência de inteligência. Agora à noite, o ministro da Casa Civil, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, assinou, portanto, a demissão desses 2 funcionários. Nós estamos falando do Rodrigo Colli e também do Eduardo Arthur Isque, eles que foram presos preventivamente, até porque a Polícia Federal apura que eles estariam, viu, Nilson, ali, ameaçando, inclusive, outros servidores, até porque também a ABIN, para não ter essa consequência da demissão, até porque a ABIN abriu também um procedimento interno para apurar a participação deles nesse esquema ilegal de espionagem. Esse programa teria monitorado ministros do Supremo, juízes, advogados, jornalistas e servidores e outras. Claro que tudo isso ainda vai ser apurado pela Polícia Federal e a gente teve esses outros alvos, né? O número 3, como você falou, Paulo Fortunato, número 3 da agência, ele também foi alvo, ali o endereço ligado a ele de busca e apreensão, inclusive na casa dele a Polícia Federal chegou a apreender quase $180 mil, né, em dinheiro vivo, ou seja, em espécie. Também tivemos o Carlos Santos Cruz, ele que é filho do general Santos Cruz, que também foi ministro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O filho do general Santos Cruz é representante da empresa israelense, Cognite, que vendeu o sistema de israelense Fast Mile para o governo federal no fim da gestão Michel Temer. O general Santos Cruz afirmou que seu filho não cometeu nenhuma ilegalidade e que confia na Polícia Federal. Enquanto isso, Lula decidiu vetar, parcialmente, Só rapidamente aqui sobre a questão do filho do general Santos Cruz, como representante comercial da empresa, realmente, talvez ele não tenha nada a ver, apenas ali cumpriu o seu papel de representar a empresa, oferecendo um produto que foi comprado, né? Então, me parece realmente que o filho do general Santos Cruz não tem alguma coisa, não vai se complicar nisso, mas vamos aguardar e esperar as apurações. Projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Tudo o que significa ataque aos direitos aos povos indígenas foi vetado pelo presidente da República. Tudo que significava contrariar a Constituição, inclusive as decisões recentes do STF,
foram vetados pelo presidente Lula. Só ficam artigos que inclusive reforçam, aprimoram, dão transparência, por exemplo, a todo o processo, ou seja, dão mais, inclusive, solidez a procedimentos já realizados hoje, que são normatizados por decretos ou por outras normativas. Então, tudo que ataca os direitos dos povos indígenas foram vetados pelo presidente Lula, tudo que contraria a Constituição foi vetado pelo presidente Lula. Eu acredito, inclusive, que os artigos, depois da análise, inclusive, do Ministério dos Povos Indígenas, se mantém, abre, inclusive, a possibilidade da demonstração do governo federal que ele está disposto a dialogar, inclusive, com amplos setores para que a gente possa, defendendo o interesse dos povos indígenas, respeitando a Constituição, poder tratar com aqueles que consideram que existe algum tipo de insegurança dos regramentos que nós temos hoje, poder aprimorá-los para que desapareça qualquer dúvida sobre isso em relação... Aqui é o seguinte, agora o Senado pode derrubar o veto do presidente e aí, se acontecer isso, certamente vão acionar o STF, que vai declarar, né, trechos do que foi votado pelo Senado inconstitucional. Então criaram-se uma celeuma, tá realmente assim, aí vê os três poderes, executivo, judiciário, legislativo, nesse momento delicado por conta disso aqui. Vamos ver qual vai ser a consequência desse veto do Lula, de algo que muita gente já criticava, que não devia nem ter sido aprovado pelo Senado, pelo menos alguns trechos lá, né? Para finalizar o vídeo, amanhã terá eleições na Argentina. Se vencer, o candidato de extrema-direita, Javier Milei, pode gerar uma crise diplomática com o Brasil, o que será péssimo para a própria Argentina. Aqui o canal vai trazer alguns pontos, algumas reflexões de jornalistas, então não vou colocar na íntegra até para vocês irem lá e pesquisar e dar uma audiência para o canal progressista, mas me preocupa ver um cidadão como esse, né? Totalmente, né, tresloucado, não só na aparência, mas também na fala, nas propostas, um negócio inacreditável que só está tendo essa força por conta do fracasso, tanto daquilo que se diz esquerda na Argentina, quanto daquilo que se diz direita, que não trazendo soluções, né, em relação àquilo que o povo precisa, abre espaço para candidatos como esse aqui, extrema-direita. É tipo o Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro ele é eleito lá em 2018 e quase reeleito em 22, né? Não porque o povo era apaixonado. Tem uma turma que sim idolatra, mas é 20%. O resto é o quê? Uma insatisfação com o sistema político, o sistema financeiro. E aí surge o tal do antissistema, mas que é um perigo muitas vezes. Por isso é que eu falo, já falei várias vezes, a melhor forma no Brasil de você fazer com que a extrema-direita nunca mais volte ao poder é o quê? É o governo Lula fazendo a coisa certa, mudando a estrutura perversa que pune quem trabalha, quem produz e mantém a festa dos rentistas. Então a gente, né, tem 3 anos, 2 meses para isso. Então vamos ver, que não adianta só um arcabouço fiscal. Olha, isso aí não resolve e piora a situação em alguns aspectos. Vamos ver o que vai acontecer, eu ficarei atento. Qualquer novidade trago para vocês aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!